Fala pessoal, mais um podcast aqui no Estúdio RM e agora, nesse podcast em específico, eu estou aqui com um médico veterinário, cara, muito bom, já tem aí mais de 100 alunos formados em reprodução bovina, então assim, o cara é referência, o cara é muito bom. E nessa história aí de reprodução bovina, fazenda, enfim, nós vamos falar de várias coisas. Então, se você quiser aprender um pouco mais, quiser saber coisas interessantes, curiosas, por exemplo, eu sou um pouco leigo nesse assunto, então vai ser muito bom para mim que eu vou estar aprendendo. Talvez você aí não sabe nada também, então vai ser muito bom para você aprender. Ou se você já sabe, já é um médico veterinário, você pode melhorar ainda mais o seu conhecimento, você pode aprender muito mais. Então, desde já, Darlon, muito obrigado por você ter comparecido, ter aceitado aí. É difícil, né, encaixar a agenda, eu imagino. Sim. E fala, pessoal, como que você começou nesse ramo? Isso aí. Como tudo começou? Quero primeiramente agradecer, o convite dos meninos aí. É uma honra estar aqui. Acho que a gente tem muito a aprender, muito a ensinar, tá? Nesse nicho aí de medicina veterinária, principalmente se tratando de reprodução bovina. É desafiador para quem está começando entrar na reprodução bovina, porque a princípio a gente se espelha muito em quem já está há mais tempo de mercado, quem já atende fazendas grandes e, na minha opinião, Michel, não é por aí. A gente tem que começar no vizinho e, além de ser um médico veterinário, a gente tem que ser vendedor. Acho que esse é um pulo do gato, uma dica de ouro para vocês aí. A gente tem que ser vendedor, no sentido de vender o seu produto, o que você faz, preço. E a rede social está aí para nos ajudar em relação a isso. Então é algo que eu faço muito hoje nas minhas redes sociais, é divulgar o trabalho, postar lá, dar uma rotina, porque isso se torna interessante e atrativo. Porque se a pessoa, o seu vizinho não conhece o seu trabalho, as coisas ainda ficam um pouco mais difíceis. Tá? Então eu comecei aí há uns 5 anos, comecei teoricamente sozinho, pouca ajuda, dificuldade em estágio, que isso é uma realidade no meio nosso de reprodução bovina. Eu ofereço estágio para quem quiser, né? Sempre tem estágio? Tem. O que dificulta, conforme eu te falava, é a rotina que eu levo, que eu atendo o estado de Minas e Espírito Santo e de 2 em 2 meses, mais ou menos, eu vou para o Nordeste do país. Aí eu fico Piauí, Maranhão, Ceará, atendendo lá. E além de trabalhar com reprodução de bovino, eu trabalho também de caprino e ovino. Então eu trabalho com vaca, ovelha e cabra. Então é algo ainda mais diferente, onde tem essa demanda do Nordeste do país. Então acho que fica a dica para vocês aí, acompanhar um bom profissional e diversos profissionais, porque cada um trabalha de um jeito e eu entendo, turma, a dificuldade disso e as poucas oportunidades, Michel. É um nicho que assim, eu não sei porquê os colegas não abrem, sabe, não dão essa oportunidade. No início, quando eu comecei até com a ideia de ter uma empresa de cursos, o pessoal falou assim, Darlon, a turma vai te tomar o seu serviço, você vai ensinar o que você sabe fazer, e eu penso totalmente diferente disso. Hoje a gente tem mais de 100 alunos formados, tem os cases de sucesso, consigo citar aqui vários alunos que fez o curso com a gente lá, e deram sequência, têm sucesso hoje, estão no mercado de trabalho, tá? E tá tudo certo, tem cliente para todo mundo. Hoje, onde você passa, você vê uma vaca, você vê uma oportunidade. Aí eu volto a falar com você. Tenho certeza que às vezes não tem ninguém trabalhando naquele lugar. Por que não tem? Precisava só da pessoa ter uma coragem de ir lá e oferecer o serviço. Que é falar, você entende de reprodução bovina? Você sabe quais que são os benefícios? Porque até uma dúvida, às vezes, de quem não é do meio, pode pensar, mas se o boi já faz o trabalho, por que vocês fazem? Eu brinco com a turma que é o seguinte, o meu serviço é atrapalhar com eficiência o trabalho do touro. Por quê? Existem os motivos que a gente faz isso, a inseminação artificial. Né? Por exemplo, nem sempre o touro consegue, né, tem eficiência. Quando a gente vai fazer esse trabalho em volume, em gado de corte, por exemplo, a gente tem como exemplo aí o Nelore, né, aquele gado branco. É caro também, né? Que a gente produz carne com ele. Pensa que um boi, os caras em fazendas que tem uma rotina muito intensa, eles têm que ir lá curar o umbigo desse bezerro quando nasce, tem que vermifugar, tem algumas atividades a serem feitas. Com a inseminação, a gente fala a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, isso se torna mais fácil, porque a gente vai lá e insemina 100 vacas, por exemplo.
As 100 normalmente não ficam gestantes, existem algumas particularidades na reprodução. Mas vamos supor que dessas 100 vacas que forem inseminadas, 50, 60 delas vão ficar gestantes e vão nascer os bezerros delas. O que é a eficiência da inseminação? Todos os bezerros vão nascer teoricamente em um mesmo período, diferentes aí de 10, 15 dias. Então, facilita o manejo para esse produtor, ele vai lá, uma semana ele vai curar o bezerro, vai curar o umbigo de todos os bezerros, ele vai vender esse gado, ele tem um lote de bezerro, pode vir um caminhão e buscar 60 bezerros vendidos, tudo no mesmo padrão, tudo padronizado. Então tem esses detalhes aí que se faz diferença, sem falar da qualidade genética disso. Eu tenho vários exemplos aqui no telefone de clientes meus que os bezerros, quando eles deixam de mamar, né, a gente fala desmama, ele sai do pé da vaca, ele está bem maior do que um bezerro filho de um touro comum da propriedade. E é um touro, né, esse reprodutor que a gente chega com o sêmen, né, e a eficiência do touro entra na jogada e a parte da mãe também. Então é 50-50. Porém o touro acaba sendo às vezes bem superior. Então ele traz um produto melhor ao chão. Quando é o gado de leite, sendo uma fêmea, vai produzir leite, é um animal que vai produzir mais, né, tem por tendência a produzir mais. Quando é o gado de corte, ele vai chegar ao ponto de abate mais rápido. Então esse é um dos motivos. Aí a gente volta a falar. Falta, na minha opinião, só quem está começando, o veterinário já tem mais tempo, que às vezes a gente reclama do mercado, tá difícil, tá difícil. Eu não posso falar que está fácil, mas difícil também eu não falaria isso não. Porque falta a pessoa pegar ali, ser vendedor e oferecer esse serviço. Né? Explicar para o produtor e explicar de maneira fácil. Ó, se eu inseminar aqui, se você me der essa oportunidade, vai nascer um bezerro nesse padrão aqui, mostra uma foto o que é um padrão de bezerro, ó, vai nascer desse tipo aqui, e uma vaca que seja a realidade daquele produtor. Porque não adianta você pegar uma vaca muito boa, com um boi bom, e mostrar o fruto dali para o produtor. Qual que é a minha sugestão? Tem uma vaca fraca. Aí o cara tem uma vaca fraca, você põe uma vaca muito boa, já não é a realidade do cara. Você vai começar mentindo, tá errado. Então a gente tem vários exemplos. Você pega uma vaca comum também, olha, isso aqui é uma vaca igual a sua, correto? Olha só, eu usei esse touro, deu essa bezerra. Então, e como identificar uma vaca boa e uma vaca ruim? Então, Michel, na genética a gente consegue, na estrutura, na morfologia, sabe? Na estrutura dela a gente bate o olho, né? A gente vê a questão do úbero, né? Do peito da vaca, uma vaca de leite, por exemplo. Ela tem umas características que a gente consegue, quem está bem envolvido, a gente consegue ver o que é um produto bom e o que não é. A gente fala algumas vacas cruzadas aí, por exemplo, até mesmo raça, né? O perfil racial daquele animal, a gente vai, essa vaca é uma vaca comum. Se é uma vaca que ela é para produzir leite e o úbero dela, né, o peito dela não é grande, por mais que às vezes ela não esteja em período de lactação, né, em período de dar leite, se ela está lá sem bezerro, sem produzir, você vê que ela tem pouca pele, digamos, ali no peito, não é uma vaca que quando inchar o leite vai ter espaço para caber. Então a gente identifica também por esse motivo. Mas geneticamente a gente corre o olho e fala, essa vaca não tem potencial. Né? E hoje, onde eu trabalho, o projeto que eu trabalho, a gente atende o pequeno produtor. E a gente não sabe a dor do outro. Os caras estão esquecidos, moço. A turma está esquecida. Por que eu falo isso? A gente fala, eu quero atender só lá para a propriedade, tá? A fazenda. Eu trabalhei, por exemplo, no pessoal do Coelho Diniz. A gente inseminava lá 650 vacas dia. É muita vaca em um dia. E aí, tipo assim, vou começar lá no pessoal do Hercílio, no Coelho Diniz, lá em Governador Valadares. Não é esse o caminho. Vamos começar ali no vizinho. A dor daquele cara, você vai falar assim, tem diversos meios de precificar o nosso trabalho, sabe? Mas você chega lá no vizinho, por exemplo, e fala, ó, você tem 5 vaquinhas aqui, deixa eu fazer o trabalho e tal, vou te cobrar aí R$200 por animal inseminado e que seja à vista. E um outro meio que eu já vi que é uma boa estratégia, desde que você tenha vários pequenos produtores, é o seguinte, eu vou parcelar para você, você me paga no dia que você recebeu o leite. Porque mensalmente o cara recebe o leite. Né? Ele tira todos os dias, uma vez por mês ele recebe o pagamento. Então, a cada mês ele paga um valor dessa vaca. Muito bom. Então, se são 5 vacas, o cara não vai lá tirar lá R$1.000 de uma vez, o cara não tem essa condição, às vezes não tem. Então, o que você faz? Ó, uma vez por mês, você me dá uma parcela dessa. Receber o leite, você me paga.
Só que se o cara tem um produtor só, é só R$200 que ele tem por mês. Mas e se ele tiver 10 produtores? R$2.000. Todo mundo, todo mês, ele recebendo um pouquinho. E o cara, a única coisa que o produtor tem é o nome. Ele não vai sujar o nome dele. Tem certeza que não vai. O pequeno produtor é preocupado demais com isso. Ele quer ser certo. E digo mais, na primeira vez que o bezerro nascer, aí acabou. Seu trabalho está fidelizado. Cara, muitas das vezes o produtor, ele vende até o reprodutor dele, o touro dele, porque ele já viu que é inseminar, ele já entendeu, você já foi no primeiro momento, explicou o benefício que você vai trazer com ele. Porque a gente vende um serviço. Sim. Mas se eu chego para vender o serviço no seu valor dele, olha só o que você vai ter. Você vai ter um bezerro desse padrão. O cara começa a entender. E esse bezerro vai crescer. Vai crescer, vai produzir, a gente consegue... Eu tenho um caso, é um case de sucesso, em uma vaca comum. O cara tinha uma vaca comum, e aí uma média de 8, 10 litros de leite, né? Não é uma vaca tão boa em relação ao que a gente tem no mercado. Nós utilizamos um touro por nome de Horizonte, um touro girolando 3/4. E nasceu uma bezerra desse cruzamento, nasceu uma fêmea. Hoje a fêmea está produzindo 32 litros de leite em 2 ordenhas. É um case de sucesso? Sim. Obviamente tem muita coisa por trás disso. Tem alimentação, tem trato, tem cuidado. Mas vamos pensar pelo seguinte. Ele tinha uma vaca que dava 8 litros de leite, passou para uma que está dando 32. Entende a mudança desse processo? Então é isso que é a inseminação. Não é só fazer um bezerro bonito, não é só lá e pegar os R$200, ou seja, um valor de diário que você for cobrar do produtor. É você levar essa mudança para o cara. E se o produtor entender que você vai tirar o rebanho dele de 8 litros para todo mundo dando 32 litros de leite, e o cara às vezes, ele vai ter... E qual que é um outro detalhe disso? Ele tem lá 10 vacas no curral, por exemplo. 10 vacas, ele tem que tratar de 10, correto? 10 vacas, ele dando, cada vaca dando 8 litros de leite. Pensa se ele tem 10 vacas dando os 32 litros de leite. Ele vai tratar do mesmo jeito, porém ele vai receber mais. Ele tem mais ganho com isso. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Esquecer só de chegar e prestar o serviço e ir embora. Você quer saber uma coisa que faz muita diferença também pra gente? O café que eles nos oferecem. Onde você vai, moço? Eu tô magra de ruindade. Eu tô magra de ruim. Porque onde você vai, o cara não me engana, vamos tomar um café, vamos comer um queijo. E ali você vai escutando as dores do cara. E tudo natural. Tudo natural, é tudo frango caipira. Ô, moço, se eu for falar com você, eu chego lá em casa, eu chego de viagem. A gente... É um prazer para os produtores, eu não falo por mim, é um prazer para os produtores ter um profissional igual a gente na propriedade, porque eles sentem falta e estão esquecidos disso, eles são abandonados, essa fala deles que eu estou repetindo. E eu chego lá, Darlan, eu quero te agradecer, doutor e tal, leva essa dúzia de ovo, leva essa galinha. Outro dia eu estava em uma cidade, Carmo do Cajuru, e antes de eu chegar aqui em Patinga, eu ia passar em outras 2. Aí o produtor foi e me deu uma galinha. Não, doutor, eu gostei demais dos resultados lá, que a gente inseminou, teve um bom resultado. E Carmo do Cajuru está aqui, a 350 quilômetros de Ipatinga. Aí de lá eu ia para Martinho Campos, e de Martinho Campos eu vim para Ipatinga, eu ia gastar era mais 500 km. E o produtor falou assim, não, doutor, eu fiquei satisfeito com os resultados, que eu vou te dar uma galinha. Aí eu falei assim, o que eu vou arrumar com essa galinha, moço? Eu tenho que passar em 2 cidades antes de ir embora. Ele, não leva, não aceita você ficar. Aí a gente pega, então o produtor fica satisfeito. Eles são abandonados, a gente leva mudança e digo mais, a gente leva esperança para os produtores rurais. Muito bom. E essa inseminação ela é feita uma vez por vaca? Como que é? Isso. Aí funciona da seguinte forma. A princípio a gente faz um protocolo hormonal, avalia a vaca através de um aparelho de ultrassom, né? Tem vários meios, tem na palpação também, né? Que tem total eficiência. Mas por um capricho maior, né? E até para o produtor ver, depois eu vou te contar um caso de uma senhorinha no norte de Minas, lá eu cheguei até a chorar, lá foi doído. Mas a gente chega, avalia o gado, porque a minha conduta é trabalhar apenas em animais que têm possíveis condições de entregar resultado. Por quê? Na biologia as coisas não são exatas, igual a matemática. Nem sempre que a gente insemina dá certo. Por quê? A gente... estimula um cio neste animal, entende? Então a gente vai lá, avalia através de um aparelho de ultrassom, avalia o útero, o ovário, tudo que tem ali dentro, né?
nessa questão na parte reprodutiva desse animal. E o animal estando em condições de reproduzir, né, no ovário existe alguns detalhes, a gente chama, né, algumas estruturas que a gente chama, um corpo lúteo, folículo dominante, são estruturas que nos passam a informação que esse animal está ciclando ou não. Então, feito isso, a gente avaliou esse animal e inicia um protocolo hormonal. A gente tem um implante de progesterona, que é como se fosse um DIU de mulher, para quem não entende, como se fosse um DIU de mulher, mas não com a mesma finalidade, né? A gente introduz isso na vagina da vaca e em contato com a mucosa da vagina ela solta essa progesterona que vai começar a trabalhar em prol de, no final, esse animal dar cio, né? Então e usa outro hormônio. A gente preparou esse animal, passa-se aí, tem vários protocolos também, passa-se alguns dias, 7 dias, 8 ou 9, depende do como que o colega quer trabalhar. A gente retira esse implante para ele parar de fazer efeito e aplica outros 3 hormônios. Feito isso, daqui 48 horas ou 36 horas, depende do remédio que usa, esses animais vão dar cio, a gente vai e insemina essa vaca, né? O ato de inseminar, a gente deposita o sêmen. O sêmen está em um botijão de nitrogênio armazenado em menos 196 graus, a paleta de sêmen. Então esse sêmen vocês tiram de outros produtores. Isso. E leva para... Vamos supor, eu sou um produtor, o Rafael é um produtor. Você pega um sêmen lá da fazenda dele, traz para a minha e coloca na minha vaca, por exemplo. Aí funciona da seguinte forma, esse pode ser um meio. Mas quando a gente trata de inseminação e quer melhorar geneticamente, a gente compra esses sêmens de uma central de reprodução. Então existe um ambiente onde está todos os touros lá, né, num ambiente agradável, onde o serviço deles é produzir esse material genético. Então eles vêm, né, a gente tem várias boas empresas aí no mercado. Então vem de uma central onde o touro passou por uma pré-seleção, tem outros profissionais, zootecnistas, médicos veterinários, todo mundo empenhado para ver qual que é o animal ideal para ele ser um fornecedor de material genético. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma central em Uberaba, por exemplo, que é a Alta Genética. Lá tem diversos touros, então esse material genético vem de lá, a gente recebe ele aqui, é uma paletinha de sêmen, algo... como se fosse um tubinho de uma caneta, literalmente um tubinho de uma caneta, e ali tem milhões de espermatozoides e fica armazenado em nitrogênio líquido, menos 196 graus, em um botijão, né? Tem vários tamanhos, mas como se fosse um botijão um pouco maior que um botijão de gás, ele fica ali armazenado. Então, detalhe, não tem prazo de validade, desde que seja bem armazenado esse material. Então o cara fala, seu Darla, eu tenho um sêmen aqui, tem de 15, qual que é a data de vencimento desse sêmen? Não tem data de vencimento, mas desde que seja bem armazenado, porque se não ficar bem armazenado, vai perdendo a viabilidade ali. E, dito isso, após inseminar a vaca, passa-se 28 dias, a gente insemina, solta a vaca e tal, e passa-se 28 dias, a gente já consegue fazer o diagnóstico de gestação, para saber se de fato deu tudo certo ou não, porque nem sempre, conforme eu falei, dá certo. Às vezes a gente faz um bom cenário, né? Porque na reprodução, Michel, a gente tem muita coisa que tem que... Se a gente tivesse condição de trabalhar em um cenário perfeito, eu faço, né, e outros colegas também, a gente faz inúmeras orientações para tentar fazer que seja 100%. Por isso que eu falo, a minha conduta é trabalhar em animais que têm possíveis condições de entregar resultado. Por quê? Porque não depende só de mim. Para você ter ideia, o que acontece? A gente orienta, né, um sal mineral ideal, um sal de reprodução, que tem os minerais ideais para isso, sal mineral injetável, vacina reprodutiva, que previne muita coisa. Porque às vezes a gente insemina e depois a vaca aborta. Aborta porque ela tem uma doença teoricamente silenciosa que o produtor não vê. Então, existem várias técnicas que a gente consegue chegar ao possível sucesso. Só que a cada técnica que você implementa na propriedade, isso gera um custo para o produtor. E se gerou custo para o produtor, a gente começa a ter algumas dificuldades. Então a gente trabalha hoje no cenário que tem, né? Depende do produtor. Se eu for fazer um serviço particular, eu falo com o cara, né? Explico o produtor, ó, vamos por essa linha aqui, tem tendência a dar mais certo, porque a gente trabalha com resultados.
Então, se eu não tenho um bom resultado, não tem como eu permanecer no mercado. Então, por isso que eu oriento antes, ó, vamos fazer isso, 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 isso. Eu só posso trabalhar se você fornecer um sal mineral de reprodução para esse gado, se a gente fizer uma vacina reprodutiva, porque se não for dessa forma fica difícil também. É outro desafio que a turma deixa de falar. Você quer as pessoas querem chegar, eu falo por experiência própria. A turma aí quer chegar, trabalhar, receber e ir embora. E esquece do resultado. Quando você vai passar o ultrassom, vai fazer a palpação, passados 30, 40 dias ou mais, o resultado foi lá embaixo. Às vezes nem é um colega que é ruim, mas por uma economia porca, por ele deixar de falar, né? A gente às vezes quer economizar pelo produtor, entende a gravidade? Você fala assim, pô, ele vai gastar muito. É um serviço que ele ia gastar R$200 por vaca. Aí o cara vai fazer, sei lá, 10 vacas, aí R$1.000. Ele ia gastar R$200 por vaca. Ele vai fazer 10 animais. Aí você, opa, esse cara vai gastar muito. E se ele tiver que fazer o sal mineral, vacina reprodutiva e tudo mais, vamos supor que vai ser 260 por animal. Você quer receber, você está precisando e tal, você deixa de falar e toma a decisão pelo produtor. Ah, não, ele não vai ter para pagar. Eu falo que eu sei que é assim que acontece. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é a minha orientação? Faça um relatório, faça um PDF. Ó, o cenário perfeito é sal mineral de reprodução 30 dias antes ou no mínimo e 30 dias após a inseminação, vacina reprodutiva 30 dias antes do protocolo, mineral de reprodução na abertura de protocolo, um sal mineral de reprodução na abertura, um sal mineral injetável na abertura do protocolo e deixa o produtor tomar a decisão dele. A gente fala, ó, não é regra, mas se você fizer a gente tem um resultado melhor. Então a gente decide pelos produtores, sabe? Sim. Então isso acaba que dificulta os resultados. E o nosso trabalho é tão difícil, para você ter ideia, que quando a gente vai oferecer, principalmente para quem não faz ideia, por isso que eu falei lá no início, gente, a gente tem que explicar ao produtor qual que é o benefício, porque hoje eu chego te vendo o serviço, eu falo, ó, eu cobro R$200 para inseminar a sua vaca. Aí você me pergunta, ah, beleza, e a garantia? Eu te falo, nada. Vou te cobrar, você tem que pagar e eu não garanto que ela vai ficar prenha. Entende a dificuldade disso? Então aí o produtor fala, ah, então quer dizer que eu vou pagar, mas não tem certeza? Quer dizer que você vai pagar e não tem certeza. Porque a gente não consegue garantir. Porque tem inúmeras outras coisas que podem acontecer que não está no nosso controle. E você falou de uma doença que o produtor nem sabe, né? Uma doença silenciosa, um estresse térmico, um estresse aí... Às vezes o gado, a gente insemina e está em um cenário perfeito. Pastagem, tudo bacana. Aí a gente insemina, o produtor vai e troca isso de pastagem. Nossa. Então a vaca estava lá comendo picanha. Aí a gente inseminou, ele trocou, ela começou a pôr ela para comer carne moída. Essa vaca não vai emprenhar. Ela não vai, ela teve um estresse alimentício. Eu estava na divisa de São Paulo, em Brasópolis, na cidade. Cheguei lá, a produtora falou assim, ô Darlon, por que essas vacas estão todas babando? Tava um calor, muito quente. Falei, você tá igual eu tô com boca aberta aqui também, né? Num calor desse. Então não é um cenário ideal, mas tava muito quente. E tanto é que lá o protocolo deu pau. Tipo assim, as vacas não corresponderam. Pensa, você trabalhar desconfortável. Então a vaca tava lá, como se estivesse suando, tava babando. Que isso? A vaca babando e tal de calor, isso é comum, entre aspas. Mas a vaca, o que tá acontecendo? Tá tudo doente? Eu falei assim, tá igual eu, então em tempo de ficar doente aqui. Calor desse, de babar. Nem pra refrescar. Nem pra refrescar. Igual você vai, e essa turma, eles querem ter uns animais, igual hoje, por exemplo, tá acontecendo um evento que chama Mega Leite em BH. As vacas estão lá, de 10 em 10 minutos, passa gente molhando vaca. Você pega a vaca, vai lá dar um banho nela para resfriar. Sim. E tal. Aí essas raças as pessoas querem ter a qualquer custo. E não é assim que funciona. Para ter um animal de um potencial maior, você tem que ter essas mordomias. Né? Tem curral que tem ventilador, tem uma série de fatores para ajudar, sabe? Isso que eu ia perguntar a você. Hoje para a pessoa ter uma vaca, a média aí, para ter um gasto com uma vaca, eu falo um gasto de modo geral, né?
Sim. Desde ali a questão da vacina, a questão de todos os cuidados e tal. A média por cada vaca, você acha que dá quantos ali? O valor gasto em cada vaca? Entendi. Bom, rapaz, essa pergunta é complexa, mas porque, igual, vou dar um exemplo da minha casa, né? A gente tem uma fazenda em Dionísio, lá deveria ter uma farmacinha, né? Uma farmácia, um ambiente, ó, machucou tal coisa, o remédio está lá. Só que lá não tem nenhum remédio. Por que que não tem? Os animais são bem cuidados. Às vezes pode acontecer sim de machucar, acontecer alguma coisa. Mas lá, se a gente precisar, não tem nenhum remédio a pronto-socorro. E por que que não tem? Porque os animais eles crescem saudáveis e se mantêm saudáveis. Eu falo, o remédio mais barato é o leite. Coloquem isso na cabeça do produtor. O remédio mais barato é o leite. Por quê? Quando ele nasce, o bezerro nasce, ele é bem sustentado, bem amamentado, ele vai crescer saudável. Mas aí o produtor de leite, o que ele quer? Só o leite. Então ele tira o leite, mata o bezerro, no sentido de fome, né? O bezerro cresce já sem saúde. Então quando você me pergunta o que custa hoje de um animal, é bem relativo, porque, e detalhe, é como se fosse a gente, mês você passa mal, mês você não passa, né? Então, por exemplo, esse mês eu gastei R$200 de remédio comigo, mas fazia um ano que eu não gastava. Então, o que eu dou de custo para mim mesmo, né? Esse ano foi R$200. E a vaca, a mesma forma. Eu, de fato, eu não consigo te falar, vou dar um chute aqui, e mesmo é um chute bem errado, porque existe sim as contas, né, e seria, na minha opinião, até com algum outro profissional. Um zootecnista, por exemplo, ele vai falar a questão nutricional, porque se o cara trata de silagem, se ele não tem o pasto, ele trata de silagem. Tem que comprar uma silagem de milho pronto, um alimento pronto. Aí sim a gente começa a ver o que é o custo. Lá em casa fica pasto, come o que está lá ofertado. No caso, tem uns matos lá, a vaca vai lá. Tem um mato específico dela comer, que a gente plantou esse mato específico, no caso. Mas se o cara trata de silagem, igual quem trabalha em confinamento, que o gado, as vacas ficam fechadas, aí eles vão ter o custo. Aí vão pôr lá R$30 por dia de alimentação dessa vaca, remédio para fazer o leite descer, que tem algumas propriedades que usam isso, ocitocina. Aí, sei lá, R$1 a dose, aí eles conseguem ter esses números. Mas para falar num cenário, não dá, eu sair daqui, eu quero comprar uma vaca. Aí você vai comprar, sei lá, R$2.500, R$3.000 uma vaca. Se você tiver um pastinho para colocar ela, uma vez por mês um vermífugo. E pronto, vai ser isso. Não é tão oneroso. Sim. Depende, porque igual eu te falei, tem muitas e muitas variáveis. Top. E inseminação pode ser feita tanto na vaca, ovelha e cabra? Isso. Hoje, rapaz, o que é eu posso falar quase, o que é de fêmea, a turma insemina. Hoje eu faço, né, bovino, né, vaca, cabra e ovelha. São os que eu trabalho. E aí a gente tem, né, exemplo de equino, que insemina égua, cachorro, e outras inúmeras espécies aí que já fazem inseminação. A mais fácil desses três que você faz é com a vaca? Para mim é a vaca, para mim é o bovino, porque é interessante a questão de, isso até no meu Instagram eu comecei a postar, quando eu vou para o Nordeste eu trabalho com reprodução, porque lá no Nordeste, igual devo ir na próxima semana, lá no Piauí o forte é cabra e ovelha. Lá a gente não mexe com vaca, é cabra e ovelha. É mais complexo porque na vaca, a gente enfia a mão, introduz a mão dentro do animal, né, no reto do animal, e faz a inseminação. Na ovelha e na cabra não tem esse espaço para a gente introduzir a mão. Então o que a gente usa? Eu uso um espéculo vaginal, de mulher mesmo, um espéculo vaginal, abre a vulva da cabra ou ovelha que seja. E para quem insemina, a gente tem um desafio que é a cérvix, a tão temida cérvix. Cérvix é uma estrutura que está porque na anatomia está a vulva, que está aqui fora, né? A vagina, que é o espaço, vem a cérvix, que é essa estrutura, e depois vem o útero. Então, feito isso, porque o reprodutor, quando ele ejacula dentro do animal, ele joga na vagina, que é nessa estrutura. Sim. Nosso caso da inseminação, a gente joga dentro do útero. E para jogar dentro do útero, a gente tem que passar por essa tão temida cérvix. E é um lugar um orifício bem fechado e cheio de anéis.
anéis tortuosos. Então a gente coloca uma varetinha, né, um aplicador, e ela passa e a gente tem que ir guiando e desviando desses atalhos. Então é complexo, é interessante, mas no bovino isso é mais fácil, diferente da cabra e da ovelha. Na ovelha, primeiro que a gente trabalha, abre a vulva dela com espéculo vaginal, usa pinças para pinçar essa cervix, essa temida cervix, e feito isso, que a gente vai com o aplicador e tenta passar. A gente usa inclusive uma lanterninha na cabeça, porque na vaca as mãos viram seus olhos. Você põe a mão dentro da vaca e faz tudo. Coisa, né? Você pode fechar o olho, você sabe o que você está fazendo. No caprino e no ovino é diferente. Eu uso uma lanterninha, né? Põe uma lanterninha aqui na cabeça e a gente olha dentro do animal com a pinça e vai iluminando lá dentro, porque é de fato dentro do animal para olhar. Então é mais complexo. Mas são espécies bem interessantes também, porque reproduzem muito rápido e tem partos gemelares ou trigemelares ou mais. Ou seja, igual tem um exemplo aí de um produtor, eu inseminei 5 cabras, as 5 cabras ficaram gestantes e nasceu 10 cabritos. Então o produtor ele tem a princípio um rebanho pequeno, uma passada que a gente dá na propriedade dele, ele jamais que duplica às vezes o que ele tem de fêmeas lá, de animais. Então tenho outros exemplos também. Uma cabra deu 4 cabritinhos. Que isso. Nasce 4. Ou seja, a inseminação também pode ser boa por isso, né? Às vezes o produtor está esperando que vai ser só um e acaba sendo exatamente. mais, né? E por que disso? Muito disso através dos hormônios que a gente utiliza. Os hormônios fazem com que tenha esses partos, né? Ajudam, no caso. Muito que tem bom. esses partos aí gemelares, trigemelares e por aí vai. E uma coisa que eu achei curiosa é o seguinte. Por exemplo, não sei como funciona no lado da vaca, da ovelha, da cabra, enfim. Mas quando vocês vão inseminar, vocês colocam alguma anestesia nelas ou não? Não. O que acontece? Uma ótima pergunta é essa. Não é invasivo, sabe? No sentido, Darlon, igual eu tenho muita gente que fala isso lá no meu Instagram. Nossa, coitado e tal, tá enfiando a mão mesmo. Enfiando a mão, tá fazendo não sei o que com vaca. Eu falei, calma, gente, não é invasivo. Na minha opinião, não. Por quê? A vaca, ela tá receptiva. Tem 2 momentos que ela fica receptiva, principalmente em relação a essa cervix. Ela vai dilatar a tão temida cervix. Quando ela vai parir, porque o bezerro está lá no útero, ele tem que vir saindo e essa cervix, né, que é fechadinha, não ela tem dilata. Cesárea, né? Às vezes a gente precisa fazer cesárea, Sério? não é o ideal. A gente faz cesárea, mas isso é quando chega ao ponto de fazer cesárea, é porque já tem algo muito errado acontecendo. É um bezerro muito grande e a vaca não consegue ter um parto normal. Isso atrapalha normalmente a vida da vaca daí para frente. Aí não é a mesma. Não é a mesma, porque a gente faz a cesárea, coloca tudo no lugar, tudo bacaninha. Mas o meu conselho, por exemplo, para quem tem uma vaca e precisou passar por uma cesárea, é que descarte esse animal. Né? Sempre vai acontecer, vai dar outro problema? Nem sempre. Mas às vezes se você pagar para ver, você perde o bezerro e a vaca. Tem essa questão, e o produtor, isso é até delicado que eu vou falar, porque o produtor não tem um sentimento igual você tem com um gato e um cachorro. Sabe, o cara é reprodução. Reprodução é diferente de sentimento, né? Porque o cara, não, eu vou tomar um prejuízo, lembra que eu falava, você não sabe a dor do cara. O cara só tem uma vaca que custa R$1.000. Se ele esperar essa vaca nascer de novo, ele perder esses R$1.000, ele não tem mais o que comer, velho. Então ele vai melhor e fala assim, quer saber, eu vou vender essa vaca. Então não tem sentimento. Ele quer fazer o dinheiro. Existe quem tem sentimento? Sim, eu tenho sentimento com um gado meu lá. Mas se eu estiver precisando de dinheiro, eu vou vender ele. Ao contrário, se eu tiver um cachorro e um gato. Hoje é tratado como filho, então isso aí é outro assunto, é um outro cenário. Você deixa de comer para tratar de um gato e de um cachorro, doente, por aí vai. No bovino, igual a gente fala, o nosso serviço também, além da reprodução, cirurgias e coisas do tipo, é apagar incêndio. Chega numa época de seca, que falta alimento, o pessoal liga pra gente, vem cá, recuperar, a vaca deitou. Aí deitou de magreza, tá fraca. Você chega lá, fala com o cara, vai custar ni ovino e caprino também é ainda pior. Porque você vai fazer um tratamento para possivelmente curar, custa R$500. O bicho vale 300, o produtor fala, pode matar. Pode matar. Vou matar e comer. Comer.
E a gente, você pode falar também daquela pergunta que eu te falei, né, sobre a questão de ser invasivo e tal, mas aí, por exemplo, uma vaca leiteira ela não serve para você vender a carne, né, por exemplo, para açougue, né? Ou serve? Serve, ótima pergunta também. Então, por exemplo, é invasivo? Não é invasivo porque o animal está receptivo, a gente faz alguns protocolos hormonais, né, que a gente tem que deixar o animal no maior bem-estar possível, porque ela só vai reproduzir, só vai emprenhar se ela tiver um cenário perfeitinho. Então, se a gente chega no qual tá com couro, e chicote, e choque, cachorro, isso tá errado. O animal vai sentir esse negócio. Então, é invasivo. Se fosse invasivo, não teria resultado, sabe? Tipo assim, causa sim um incômodo. Eu concordo que causa um incômodo. A gente introduz a mão, mas apesar que a mão tá lubrificada, né? Usar luva tá lubrificado. Falar ser invasivo, na minha opinião, é uma coisa. Causar incômodo é outra totalmente diferente. Causa um incômodo sim, mas você vai ter, até eu costumo, a gente põe a mão, ela nem mexe e tal, vai e faz. Então, te respondendo, não é invasivo, é um procedimento tranquilo. Hoje, depende, porque tem a dificuldade da cervix, mas igual hoje estava numa fazenda aí inseminando lá. É questão de segundos para inseminar uma vaca. Após ela estar presa, né, contida, a gente introduz a mão no reto, o aplicador vai na vagina, segundos. Se você falar, espere, deixa eu pegar o telefone para tirar a foto. O tempo que você pegar no bolso e fazer assim, acabou. Já era. Às vezes a gente fala, então vou ter que fingir. Aí você faz a pose e tirou, pronto, e para, sabe? Então te respondendo, não chega a ser invasivo na minha opinião. É um procedimento bem tranquilo mesmo. E o outro eu esqueci. A questão do leite, a leiteira pode se... Porque eu já vi pessoas falar que a leiteira você não pode vender como carne e tal. E uma ótima pergunta, às vezes para quem não entende, né? Carne, todas elas produzem, né? O bicho está ali vivo e tem carne para comer. Porém, o que faz essas características serem diferentes são as habilidades delas. Uma tem habilidade para leite, igual as brancas, por exemplo, a Nelore, ela vai produzir, hoje já tem algumas que produzem mais leite, mas elas produzem em torno lá de 2, 3, 4 litros de leite no máximo. Então, e ela exige menos. O que eu digo, o que eu quero dizer exige menos? Uma vaca de leite, nem sempre ela vai estar tão gorda e tem um valor diferente do gado de corte. Porque ela produz o leite, ela tem um desafio maior, ela tem que se manter viva, tem que produzir leite, tem que cuidar do bezerro, diferente do outro gado que é de corte. Ela tem que produzir o leite também, mas porém é uma quantidade menor, tem que se manter viva e tem que criar o bezerro. Só que é um bezerro que fica junto com ela lá, pastando e tudo mais. Respondendo, a vaca de leite dá para matar? Isso acontece todos os dias. Se a gente for acompanhar uma matança no frigorífico, a gente fala que chega vaca descarte. Né? Chega vaca de leite lá também todos os dias, então mata sim esses animais, né? Produz carne sim também. E para ir para o abate, eles dão um trato para elas melhor, claro, né? Para ela ir mais sadia, quanto mais gorda, mais dinheiro. Entendeu? Mas dá para mata sim também. Bacana. E quando eu era mais novo, o meu pai trabalhava nessa área né? De fazenda, enfim. E aí, cara, ele ia pegar... Na época não tinha, acredito hoje que... hoje tá mais modernizado, né? Mas o leite era manual mesmo, você tirava manual ali e tal. Hoje deve ter vários tipos de máquina, né? Pra tirar o leite da vaca. Hoje, isso é um tema... Turma vai concordar comigo aí. Hoje não se acha mão de obra. Não acha mão de obra. E tipo assim, Darley, mas o que você quer dizer com isso? Hoje tem um equipamento que chama ordenha mecânica. Hoje eu falo assim, se eu falar com você, não, eu tenho uma propriedade ali, o cara tá pagando R$3.000 mensais, e a realidade é isso que eu vou te falar, paga R$3.000 pro cara ir lá tirar o leite e tratar das vacas. 3.000 não é tão ruim, correto? Sim. Mas você não acha esse profissional, essa pessoa. É mais que o salário mínimo. Exato. E aí e fichado, com os benefícios, tudo normal. E quem quiser, eu sei quem indicar, viu? R$3.000 o salário, mais os benefícios, casa para morar, tudo isso, e não tem o profissional. E por quê? Antigamente a gente tirava na munheca, que a gente fala, né? A gente tirava na mão. Isso é desafiador hoje em dia, porque dá muito trabalho.
Aí tem a ordenha mecânica. Qual que é o serviço? A higienização desse equipamento, que é o mais complexo, que é a turma que acha, não é que é complexo, a turma acha que é chato, higienizar esses equipamentos, porque leite hoje ele é pago, ele é comprado pelos laticínios de diversas formas. Uma delas é pela higiene. Tem volume, higiene. E se o leite não tem higiene, o preço dele é pior. Né? Então, você está ali na mão, você pega numa coisa suja, e daqui a pouco você pega numa corda e amarra o pé da vaca com a corda, depois você pega na teta da vaca. É inevitável, mas cai suor, cai sujeira, cai tudo no leite. Então, por mais que passe por um processo, né, depois vai coar, vai fazer outras coisas aí, mas suja o produto. Então isso não é interessante. Então o que eles fazem para facilitar? Principalmente que é reprodução, tudo está muito intenso. Tem propriedades aí que eu atendo, 3.000, 6.000 litros de leite por dia. Então isso é muito leite. Pensa por tirar 6.000 litros de leite na mão. Haja funcionário. Sim. Né? Então o que faz? Usa ordenha. Vem 4 tetos, né? 4 equipamentos, coloca no teto da vaca e ele vai sugando ali enquanto tiver leite. Parou de sair leite, ele já, o colaborador que está lá manuseando isso, ele já tira. Então, é trabalhoso, mas não da mesma forma igual você na mão. Manual. Porque o serviço é o quê? Higienização dos tetos, que a gente tem algumas tarefas a serem feitas nisso, né? Que é higienizar os tetos ali das vacas, colocar a ordenha, as teteiras, colocar e tirar. Pronto, basicamente é isso. O leite já sai dali, de dentro do animal, direto para o tanque de resfriamento. Então existe uma higiene maior. Então isso facilitou muito. Porém, mesmo nessas condições, e se não for nessas condições, não tem o colaborador. O cara nem pega, né? Não pega, já esquece. rejeita na hora. A gente tá aí todo dia fala assim, o pessoal fala assim, Darlon, você trabalha muito, você roda muito, me indica alguém para trabalhar aqui. Eu falei assim, aonde? Tô querendo não também. Não tem, cara, não tem no mercado. E isso eu vejo que é em todas as áreas. Mas a vida da roça é bom quando você vai lá no final de semana fazer churrasco. Você vai lá divertir, mas vai para trabalhar. Então a turma não quer isso, tem que gostar. Tem que gostar, é desafiador. E se você beber diretamente da vaca, dá algum problema ou não? Problema zero. Zero, é até melhor, né? É saudável, turma, pode beber. E por que você pede pra coar, né, velho? Eu vejo lá, tipo assim, compra o pet, mas tem que coar. Então, porque o que acontece? Vem muita impurezas, moço. Esses que vendem no pet já é algo mais... É o caseiro, né? O raiz, né? Não é algo legal. Então vai ter carrapato, pelo, tem. Você tá tomando leite com o carro. Até engorda. Tem carrapato, tem pelo. Tem de tudo ali, cara. E de fato tem de tudo. Então, normalmente, hoje eu desconheço alguém que venda um leite que não foi no mínimo coado. Porque como é que você põe para vender em uma mercearia de bairro um leite que está com impureza? Não tem. Mas o que eles orientam mais do que coar é ferver. Você ferve o leite para você, vamos supor, você comprou um leite desse. Comprou lá do vendedor lá do seu bairro, você comprou no mercadinho. Ao chegar na sua residência, é interessante que você coe esse leite. Porque para matar o que tiver lá. Né? Porque coado ele já vem, não custa nada. Então você faça os dois. A minha dica é faça os dois. Coa e ferve. Acabou. Que aí você tá livre. Boa demais. Aí acabou. E, cara, eu falo assim, qual o lugar mais bacana que você acha para trabalhar nesse mundo aí? Minas é um lugar bom ou tem outros estados que é melhor? Rapaz, é uma pergunta boa. Eu fui pro Nordeste recente, eu gostei demais do Nordeste lá, diante das particularidades. É outra realidade, cara. É porque quando a gente vê na televisão, você fala do Nordeste, é seca, peleja, fome, pobreza, tudo aí, correto? Só que eu fui em um cenário totalmente diferente. E eu não estou dizendo que não tem, talvez tenha, eu sei que tem. Mas abundância de água, mais água à vontade, alimentação, tudo normal. A particularidade lá, pra você ter ideia, cama. A turma teve que arrumar uma cama para mim dormir. Eles não dormem em cama, dormem em rede. Sério, cara? Rede. Você fala assim, tinha uma menina que estava nos acompanhando lá fazendo estágio, eu falei com ela, não, mas você na sua casa, menina nova, né? Sim. Tipo assim, porque é cultura, entende? É cultura.
Aí falou assim, mas você dorme em câmera. Eu falei, cara, você dorme em câmera? Não dá. Lá em casa é rede. Ela era. Dorme em rede, não tem... A gente deita na cama mexendo no telefone, né? O quarto deles tem só os lugarzinhos de pendurar as redes e dorme em rede. Que isso, cara. E tô te falando, é 99%. Pesquisa aí, creche no Nordeste. Se não tiver uma foto com um monte de redinha colorida, eu quero ser um cachorro. Vou pesquisar aqui, Pesquisa pra você ver. Creche no Nordeste. Bicho. E tem uma rede lá. É redinha, um monte de redinha colorida, olha pra você ver. Creche. E tem essas particularidades. Alimentação. Eu passei lá 15 dias comendo carne de bode. E o que a gente pior aqui... que é mesmo, cara. Tô te falando, um monte de redinha coloridinha assim, ó. Tipo assim, aqui. Olha lá. Tô te falando, né? Que doideira, cara. E o que é isso? Isso é cultura. Isso que eu acho interessante. Porque, igual eu tava, eu falei assim, mas é desconfortável. Você almoçar e deitar numa rede é uma coisa, para descansar 20 minutos. Mas você dormir só naquela posição, né, é difícil. E particularidade lá, né, banho, só gelado. A carne foi mais interessante e é super saborosa. Vou deixar aqui, ó. Indicação. Você que é fitness, não digo para vocês abandonarem as carnes aí brancas, né, frango, ovo e companhia, mas experimentem a carne de bode, mas algo que seja bem elaborado e bem feito. Por quê? É a carne mais magra que tem em relação a essas outras espécies. A de bode. A carne de bode, ela é melhor do que frango em proteínas, em tudo que tem, né? Em coisas de carne, né? Nas características, ela é uma carne muito mais saudável. E o que eu percebi que acontece? É o preconceito com a carne de bode. Porque se você não sabe fazer, se a pessoa não sabe... Primeiro que na nossa região não é comum. É mais fácil achar uma galinha do que achar um bode. Mas é uma carne comercial, né, comercialmente falando e nutricionalmente falando, é muito melhor do que frango. Eu, por exemplo, a gente tem uns preconceitos. Eu tinha um preconceito, eu estava na Bahia, fui a uma churrascaria lá, e eu pedi o bode, né? E parecia que eu estava mastigando o bode, porque é uma carne muito forte. Aí eu falei com um amigo, falou, não dá para comer, parece que o bode está aqui no meu prato. Aí eu não comi. E eu fui pro Nordeste, quebrou esse paradigma meu. Nosso cara falou, carne de bode, eu falei, isso aí vai vingar não. aí eu falei assim, não. Aí eu experimentei. E foi tudo de bode, 15 dias comendo carne de bode, imensamente satisfeito, porque é super saboroso. E são pratos caros, moço. A gente comia lá, tem um prato que chama carré francês, que é o espinhaço do bode, tipo costela de bode. No almoço lá, né? E a gente comendo lá, aí o outro colega meu veterinário falou, Darlan, pesquise pra você ver, carré francês o prato. Acho que era R$480 um prato. Que isso. E a gente comendo aquilo no almoço todo dia. E o nordestino é isso, né? Então e é o que tem, é o que vinga lá. Então lá teve essas particularidades para mim, que eu achei um estado muito bom de se trabalhar, né? Inclusive volto lá nas próximas semanas aí para ficar lá mais uns 20 dias. Então gostei demais. E se tratando de Minas é muito grande, bicho. A gente atende aí, pelo projeto que eu trabalho, eu já inseminei no estado de Minas mais de 6.000 vacas, para você ter ideia. Então é muito animal, eu já rodei mais de 55 cidades, fora o norte de Espírito Santo. Mas quando você vai dentro de Minas já muda muito a nossa realidade aqui. De alimento, de cultura, a comunicação, o linguajar é diferente. Você vai para o sul de Minas, eles puxam alguma coisa, vai para o norte de Minas, pastagem, né, muda, tudo, água no norte de Minas é terrível. Quando eu vou para o norte de Minas, eu tenho um galão de água que a gente leva, você está lá debaixo do sol quente, dá sede, mas se você pedir para o cara, só assim me arruma um copo com água, você tira a água do cara beber, do cara tomar banho, dele cozinhar. Isso é sem lógica. Pouca água lá. Pouca água. A água que tem é de açude. Foi um amigo nosso lá, pro Vale do Jequitinhonha, bebeu água. 2 semanas passando mal. Água salobra, não tem qualidade, sabe? Então, tipo, você tem muitos acessos aí de coisas que a turma tem, mas é muito precário as coisas lá. E você vê, tipo assim, Darlan, por que eles não saem de lá? Mas vai sair, vai pra onde, moço? Com que dinheiro? Sabe? É mais sofrido, mas tem inúmeras experiências válidas. Tem uma história
que a mais interessante para mim de todas, que a gente tem, eu falo que eu vou acabar escrevendo um livro, porque a gente passa por tanta coisa que é sem lógica. A gente foi e inseminou na cidade de Ataleia, próximo até o Teoflotone, e inseminamos lá um gado de uma senhora. Conforme eu falei, a gente atende o pequeno produtor. Inseminei e voltei, e tem um período de 55 a 70 dias que a gente passa a ultrassom na vaca, que a gente consegue fazer a sexagem, falar qual que é o sexo do bezerro que está para nascer. Inseminei a vaca, né, voltei lá com 60 dias exato, e passei o ultrassom na vaca. E a senhorinha lá de perto, né? Para eles era um sonho. O nosso serviço é tão bacana porque as pessoas, além de não ter acesso, às vezes financeiro, mas o financeiro, na minha opinião, nem é um grande problema. Porque se o cara se organizar, ele tem o dinheiro para pagar. Mas é acesso ao profissional, que bom, não né? tem. Qualificado. E não tem, porque tem cidade, em números que eu passo a dar, você tinha que mudar para cá. Você tem como você vir atender, só que eu estou num raio de 800 quilômetros dessa cidade. Como é que eu vou lá atender sempre, né? Eu vou diante de uma demanda. E aí não tem o profissional. E essa senhorinha, ela fez o seguinte. Aí eu falei com ela, olha, tá prenha sua vaquinha. Aí ela já deu emocionada. E eu olhei assim para ela e eu com o olho no aparelho de ultrassom. Aí eu falei assim, então espera aí que eu vou te falar se é um bezerro ou se é uma bezerra, se é fêmea. Aí na hora que eu passei a mão, eu vi lá, né? Falei assim, é uma fêmea. A senhora começou a chorar. Aí eu falei assim, uai, eu não entendi nada, não. Por que a senhora tá chorando? Eu te dou uma notícia boa dessa. A vaca tá prenha e é fêmea. Ela, doutor, nem dos meus filhos eu vi eles em um aparelho de ultrassom. E eu tô vendo aqui a minha bezerrinha da minha vaca. Que isso. Aí eu falei com ela, e agora o que eu faço? Eu choro, eu vou rir, o que eu vou fazer? E emocionada, moço. Emocionada. Te mostro um vídeo aqui, produtor, a gente fala filmando, né? A gente fala assim, a gente está colhendo alguns depoimentos e tal sobre o nosso trabalho. O que você tem a dizer? Aí o cara ajoelha no chão, o cara, senhor, esses caras mais bruto, rústico e sistemático, sabe? Sim. Ele ajoelha, lá foi inseminado uma vaca só no dia. Ele ajoelha no chão e começa a chorar, agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, a minha vaca tá prenha e tal. Então isso para mim, eu chego até a arrepiar. Isso para mim é surreal na transformação que a gente leva para a vida das pessoas com atos simples. Para mim é simples, que eu faço todo dia, né? É emprenhar uma vaca. Mas por que é tão importante? Aí a gente vai voltar naquela fala. Se o cara tem uma vaca de leite, estava dando 5 litros, ela vai mudar lá para 10, 15, vai depender do trato, mas ela vai mudar, melhora a genética e traz esperança. Entende a proporção disso? É algo muito doido. É um bate-papo aqui pro dia inteiro. E com certeza, se a galera gostar, a gente tem que fazer uma parte 2 e vai ter assunto pode, porque, cara, te falo que isso é surreal e é emocionante. Eu falo que pra mim, isso que eu trabalho, ressignificou a minha profissão. Por que ressignificou? Uma coisa é estar aqui restrito ao Vale do Aço e trabalhar com um cliente que tem potencial. O cara tem potencial e já sabe como é que funciona. Mas quando você começa a trabalhar com pessoas que, a princípio, não entendem, não sabem dos resultados, isso muda muito. E a gratidão, tem produtor que não sabe como te agradecer. Igual você falou, deu até galinha. Ó, eu volto, ovo, dúzias de ovos, queijo, leite, galinha, banda de porco, requeijão, direto eu volto, porque os caras, eles não conseguem, quitutes, né, que eles falam, essas coisas de roça, rapadura, eles não sabem como agradecer. E se a gente chega e trata a gente na palma da mão, e tem casos que acontece de cortar o coração, porque a gente sabe que a turma lá tá esquecida. A gente leva e insemina, tipo assim, para mim e para todos os colegas aí que estão vendo que trabalham com reprodução, isso é tudo normal. Mas quando você vê uma gratidão de alguém que não teria condições nem acesso ao profissional de fazer, você chega e faz isso lá, e detalhe, o projeto que eu trabalho, ele é de graça para o produtor. Então, o produtor, ele recebe isso, 0,800, serviço muito bem feito, muito bem elaborado. Então, tipo assim, para ele que de graça já estava bom, né? Sim. Bem feito, e a gente sabe, a gente entende o ambiente que a gente está. Ninguém chega pisando alto, a gente chega, de igual para igual, sabe? Esse projeto como funciona? O que acontece? Ele chama Mais Pecuária Brasil. Você trabalha para eles, no caso? Isso, trabalho para eles. E tem clientes particulares, que é o caso que eu estava hoje. Esse projeto até passando por uma reestruturação, vai passar a ter um curso, ele tem um vínculo com as prefeituras,
De cada cidade? E de cada cidade. Perfeito. Então, a prefeitura faz a solicitação desse projeto, tá? Fazendo a solicitação do projeto, a gente começa a atender. Então, ele vinha até o mês passado de graça para o produtor e para a prefeitura, porém agora vai ter uma reestruturação. Nós chegamos ao número, para você ter ideia, de 250 mil bezerros nascidos no país, que esse projeto é no país inteiro. Não, e isso aí ajuda tanto na economia do país, Na porque economia. você roda, gira a economia. A gente tem os números, né, os relatórios que eu te falei, no país, que ele é no país inteiro, né, eu sou responsável em Minas, um dos colegas que estão em Minas, a gente fez, né, até o último levantamento, mais de 250 mil bezerros nascidos, gerou bilhões aí, porque isso movimenta, fomenta muito. A gente tem um produtor aqui perto, na cidade de Açucena, que é aqui perto, um produtor lá tem 80 bezerros nascidos na propriedade dele. Que isso? 80 bezerros Nelores que foi feito de graça para ele. Se ele fosse pagar R$200 por cada bezerro, né, do ato de inseminar Nossa. e tal, vezes 80, o que esse cara o que esse cara economizou? E para onde que esse cara levou esse dinheiro desses bezerros depois de vender? O cara gastou lá na cidade, o cara comprou material de construção, ele fez inúmeras coisas. Eu pesquisei que ele ia gastar 16 mil. 16 mil reais. 16 mil. Isso para Só inseminar. fazer. Aí vamos pôr que ele vai vender os 200 bezerros, os 80, a R$2.000, né? Que é o valor que ele venderia, 2.500. Ó, 80 vezes 2 mil vai dar 160 mil. Então, 160 mil a gente jogou no mercado através desse trabalho, nesse produtor lá. E a gente não está nem contando a questão do leite que pode produzir, que você pode ganhar em cima. Outro ponto, Ipatinga, por exemplo, aí vai um alerta, uma dica aí para Coronel Fabriciano Timóteo. A gente está para trás, está ficando para trás em relação a esse projeto, que Ipatinga está nesse projeto. Eu que atendo Ipatinga. Então, é questão da prefeitura, dos órgãos competentes, que no caso seria a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, nos procurar, né, e para ver como é que funciona esse novo acordo, porque é algo surreal. E te falo, tipo assim, igual a gente vive, o mundo que você vive, você não tem muito conhecimento. Por isso, até na minha opinião, a importância de um podcast desse, né, que você vive e sabe o que está no meio ali. Mas eu não sei, por exemplo, o que tem de benfeitorias, né, de coisas que envolvem prefeituras em Timóteo e em Coronel Fabriciano. Eu sei de Patinga porque a gente faz esse projeto lá, que tem que inclusive intensificar um pouco mais. Só que para o produtor, a gente chega e fala de um benefício desse, e o cara que está ali na zona rural, ele é um eleitor também, ele precisa de ser assistido. E levar o negócio, não é levar a transformação para essas pessoas. Eu acho que é o mais interessante de tudo aí. Bacana. Você falou da carne de bode lá, você já comeu dobradinha? Dobradinha, agora. A dobradinha tem que confessar, mas. Você não comeu? Eu comi de tudo lá. De tudo, você imaginar. A dobradinha, a gente foi no restaurante, porque lá eu não ia ficar comendo carne de boi, essas coisas assim. Primeiro que, a princípio, teoricamente, não tinha para ser ofertado a gente, Sim. né? Eu tava lá e eu comi o que tinha, igual cuscuz, era o tempo inteiro e tal. O café da manhã era cuscuz. Cuscuz com os ingredientes, né? Mas a dobradinha, nós somos um restaurante, moço. Aí um amigo meu falou assim, eu te pago, né, Felipe? Ele falou assim, não, experimenta a dobradinha. Eu falei, eu tô aqui, não é bom. Rapaz, pulei naquele trem, varar de fome. Pulei, veio um prato, até bonito. Na hora que eu dei a primeira... Eu abri, dei o primeiro corte, eu falei, danou. A dobradinha desceu não, falei com os caras, eu dei uma buscada lá e tal, embromei com arroz e feijão. Mas tava fedendo? Não tava fedendo, cara. Porque lá eles sabem fazer. Porque quem não sabe fazer fica fedendo também. Não, mas lá até que não é exatamente igual a carne. E tem um jeito de matar o bode. Igual na que eu comi, era bode inteiro, bode que não tinha inteiro, quer dizer que não tinha sido castrado, sabe? Então, lá tem que matar, é um bode novo, até uns 5 meses, castrado, por aí vai. A dobradinha não tava fedendo, mas tava uma gororoba, moço, com todo respeito à turma aí. Porque eu não consegui mesmo. Não tá acostumado também. Eu me acostumo, né, sim, moço? Sim. E uma maravilha. Bacana demais. E se tiver alguma galera, algum pessoal que tem uma vaca aí, uma cabra, ovelha, que seja, para inseminar,
Isso. Como que eles podem entrar em contato com você? Então, a gente deixa o contato aí do Instagram, WhatsApp, telefone. Entre em contato, eu acho que a gente tem muito a ganhar com esse serviço, né? Estou aqui por perto, eu rodo muito, né? Conforme eu falei aqui, mas eu tô por perto, eu estou à disposição para vocês que querem até mesmo conhecer. Ô Darlon, aquele dia eu vi você, fiquei com alguma dúvida, como que funciona isso? Eu estou à disposição, me manda mensagem. Às vezes eu não consigo responder de imediato, né? Que a gente está em fazendas, não dá sinal ao telefone, mas de manhãzinha ou de noite eu sempre atendo. E estou aí à disposição, deixo meu nome aí, meu contato. E vamos que vamos reproduzir. E é fácil, é viável, é rentável. E vocês vendo o resultado, eu tenho certeza que é convincente, tá? Vai por mim, fica a dica de ouro. Cola comigo no recreio que vocês comem merenda boa. Bacana demais. Aí eu gostei. Cola comigo no recreio que vocês comem merenda boa. Rapaz, na época de escola, eu era tipo, não tinha tanta condição assim, os pais não tinham tanta condição, tinha que colar em quem tinha, né? E aí você pegava coisa boa, né? Isso, então com você não é diferente, né? A galera que tá passando aperto aí com sua vaquinha, infelizmente, ou felizmente, né? Pode te ajudar aí, tenho certeza. Eu falo que infelizmente porque às vezes também pode ser que não dê certo. E tem outra, igual em Minas, por exemplo, com certeza existem outros colegas, claro, mas eu desconheço, tem um amigo só que faz inseminação em cabras e ovelhas, porque é algo mais complexo, até porque não é da nossa região. Mas você aí tiver uma cabra, uma ovelha, entre em contato com a gente, tem o sêmen também, que vem de central de reprodução, um trabalho bem bacana, é um serviço bem comercial, principalmente em relação ao benefício que traz, tá? Bacana. Você já passou algum perrengue com alguma vaca brava aí ou não? Rapaz, tem demais, no Instagram tem, porque o nosso serviço, ele é... Eu gosto de um curral com fortes emoções. Eu estava recente em Coronel Murta, norte de Minas, e um gado Nelore. Normalmente o gado Nelore, devido a ele ter pouco manejo, vir pouco no curral, ou quando vem é só coisa teoricamente ruim para o animal, que é agulhada, remédio, coisa do tipo. Eu estava vindo de um curral de leite, estava tudo muito tranquilo. Aí chegou nesse curral do Nelore, o gado estava muito bravo. Falei assim, esse curral para mim tá o ideal, que eu gosto de um curral com emoção. Feito isso, rapaz, tem um aparelho de ultrassom, que tem um valor agregado, né, bacana, um valor alto, e ele estava em cima de uma mesinha minha. E tudo muito bem seguro, um curral com estrutura. Na hora que eu assustei, eu falei assim, nossa senhora, só pus a mão na cabeça e corri. Puxei o aparelho de ultrassom, subi na régua do curral e a vaca passou quebrando a mesa. Falei, nossa senhora, danou com a mesa. E se tivesse lá meu aparelho de ultrassom, ia quebrar o aparelho. O prejuízo era maior. E quantos que é um aparelho de ultrassom desse? Tem vários preços, mas o meu ele vai estar em torno hoje de uns 20 mil reais. Que isso, cara? Um DP10. Então é dinheiro, né? E quando quebrou, os caras, doutor, pelo amor de Deus. E aí eu falei assim, não, moço, a mesa é 100 reais. Véio. Era uma mesinha minha portátil, dessa que dobra. Eu falei assim, a mesa é 100 reais. E se fosse o aparelho? Aí você tira a gente de circulação, né? Isso é um dos motivos. Quem trabalha e sabe, o nosso serviço, e além disso é muito perigoso. E eu falo, não gosto nem de comentar sobre, mas às vezes a gente não sabe o dia que volta para casa, se for ver. Porque se você toma um coice, tenho vários colegas aí que trabalham comigo, com o braço quebraram o braço, quebrou mão, porque é um ambiente perigoso. A gente trabalha seguro, mas tem hora que os caras vacilam. Tem um amigo meu, por exemplo, o gado estava até num lugar de ficar bem contido, num tronco, e aí a vaca estava em pé, e tem uma coiceira que fica ali atrás para evitar dela bater na gente atrás, né? Dar o coice. E nisso a vaca baixou diante um buraco que tem lá na frente, no pescoço, ela baixou e ela não ficou bem rente a essa coiceira. Aí ele, para adiantar o serviço, o que eu faço? O que ele deveria ter feito? Ô amigo, você dá um toque na cabeça da vaca aí, para ela levantar, porque ela ficou abaixada e o pé dela não ficou rente aqui, né? E nisso ele não falou. Aí quando ele pôs a mão, a vaca deu coice. Ao invés do coice pegar aqui na coiceira, ela meio que pedalou, bateu para cima. No que o coice bateu para cima, veio aqui no braço dele, o braço dele quebrou, pendurou na hora. E a gente estava longe, tinha que dirigir para voltar para casa, tinha que ir ao hospital, aquela massagada toda. Falei que lá, você vacilou. Qual que era a conduta? Amigo, você levanta a vaca fazendo favor? Caiu de novo? Você levanta a vaca fazendo favor? Fala quantas vezes for preciso. Vai colocar o seu na reta e machucou, principalmente o braço esquerdo.
né? Que é o que a gente trabalha. E se você tivesse algum conselho para dar para o pessoal que está começando agora, para evitar esses acidentes, esses conflitos aí, qual seria o conselho e quais são os maiores erros de um iniciante? Você que já passou por isso, você deve saber bastante, né? Olha, um erro no estágio, na minha opinião, falando teoricamente sem pensar, né? É achar que no primeiro dia de estágio você vai fazer de tudo, por exemplo, e falando de reprodução, já vai chegar e vai inseminar uma vaca, já vai chegar, já vai passar uma ultrassom. A gente tem que respeitar uma crescente, né? Crescente que eu digo assim, a gente vai começar carregando algum material, montando algum equipamento, auxiliando. Assim que você for, né, a gente for pegando confiança, e você também pegando confiança, chegará ao que você almeja, né? Que é o ato de inseminar e de fazer o que a gente faz. Então a dica é respeitar as etapas. Eu acho que tudo é questão de etapa. Tem um case de sucesso de uma colega de Itabira, andou lá com a gente, começou respeitando as etapas, hoje ela já é uma profissional aí excelente no mercado e que por último a gente rodando ela fazia tudo, porque ela respeitou as etapas e foi fazendo tudo. Essa é uma dica para quem está iniciando. Uma dica de ouro também, não deixem de postar, né, no Instagram, se não tem costume, que passem a ter, a minha opinião, postar o que vocês estão fazendo e vender o serviço. Falar do benefício do serviço eu acho que é o mais interessante, porque, e detalhe, esquecer os grandes produtores. Todo grande produtor já está muito bem assistido. Foque no pequeno, que inclusive na minha opinião o pequeno é o que dá mais dinheiro. Né? Porque você vai no produtor grande, olha o que eu vou te falar. Você vai no produtor grande, você vai receber diária, um salário para trabalhar lá em 600 vacas, 100 vacas. Você vai no pequeno, faz 5 vacas, R$200 cada vaca. Você vai, vamos um pouco, deu 15 vacas, você vai ganhar as 10 vacas ainda dá na conta, né? Pensa, você trabalha 100 vacas, recebe uma diária. O salário vai estar, acho que é R$1.500 hoje. Isso. Você faz 10 a 200, é R$2.000. R$2.000. Aí você trabalhou um dia, não, e 10 vacas é igual você falou, 15 segundos, minutos, né? Sim. 15 minutos. Aí você faz em 10 vacas do pequeno produtor que está desassistido e ganha esses R$2.000, né? Tem a receita de R$2.000. Enquanto você for pegar os grandes que já está sendo assistido, lá está tudo dominado. Então foquem nos pequenos produtores. Igual a minha dica, qual que é a dica para quem está começando? Foque nos pequenos produtores, pelo menos a princípio. Esqueça os grandes, esses estão todos sendo muito bem assistidos, tá? Estagiário, nunca se atrase, tá? Quer perguntar, fique à vontade, mas saiba o momento certo de perguntar. Quer executar, quer fazer, respeite a ordem cronológica das coisas, né? Não pule as etapas, no momento certo. Você vai fazer tudo que nós fazemos, até porque a gente sabe que não tem segredo. E claro, colhe sempre em bons profissionais. Quanto mais colegas você trabalhar, puder acompanhar, melhor é. E falando em colega, eu estou à disposição. Caso vocês queiram, é só a gente se organizar, que eu acho que dá tudo certo. Bacana. Beleza? E para a gente falar do seu curso lá, você tem mais de 100 alunos, como que funciona? Então, o que você ensina lá, se alguém que está aqui nos assistindo tiver interesse? O que ele vai estar aprendendo lá? Perfeito. Nos cursos, eu tenho até agora uma demanda muito grande, que eu dei uma pausa também. A gente tem uma outra colega, a Isabelle, que trabalha comigo, veterinária também. Nós demos uma pausa diante até mesmo a rotina nossas, né? Graças a Deus intensa, mas o curso, a gente oferece curso de palpação e ultrassonografia em bovinos, curso de inseminação artificial em bovinos. O curso, né, são cursos de 2 dias, né, que duram um sábado e um domingo, e de muita prática. Eu acho que o diferencial em relação aos cursos e o que tem no mercado hoje é o volume de prática. E o que é o prática pra gente? Quantidade de vacas disponíveis. Eu acho que isso é o ponto mais interessante. A gente foca muito nisso. Beleza? Bacana. No momento você não tem curso digital? No momento online? não. Tem um projeto, fazer um curso online de inseminação, tá? Mas ainda não saiu. Caso saia, a gente está para tirar ele do projeto, porque é uma demanda, isso é até interessante, porque eu preconizo muito a questão da prática, sabe? De você pegar ali e fazer. Só que o mercado hoje exige, tem outros aí,
ele tem essa demanda de curso online. Então tá no projeto nosso, meu e da Isabelle, da gente fazer esse curso, disponibilizar para vocês em preço bem comercial, tá? Em breve a gente lança mais novidades para vocês aí. Pô, perfeito. E vamos falar um pouquinho da sua rotina aqui. A sua rotina, acredito eu que deve ser bastante corrida, né? De vários, talvez também outras pessoas que trabalham no ramo. Sim. Mas também é legal a gente saber um pouquinho de como que é seu dia, como que se organiza, até para algumas outras pessoas terem em mente aí, talvez ajudar no dia a dia delas também. Como que é a organização da sua rotina? Perfeito. Como que eu organizo? A gente tem uma demanda, a gente recebe uma demanda das cidades, né? Então, igual eu falei, nessa semana eu estava em 2 cidades. E tem uma agenda de serviço, um protocolo que a gente faz, que cada protocolo ele dura 3 dias. Então eu preciso lá de estar no mínimo fazer 3 visitas em cada cidade. Porque eu, como rodo o estado inteiro, eu fico pouco no Vale do Aço. Então é como que eu me organizo. Sempre andando fora de hora, que é algo difícil para atender a demanda. No mês passado, para você ter ideia, eu andei 9.000 quilômetros. Então, se você pensar 9.000 quilômetros, atendi mais de 8 cidades de carro. 9.000 quilômetros, né, de carro. Atendi média de 7 a 8 cidades. E virando noite, dirigindo, parava, descansava um pouco. A gente faz, não digo que é loucura, mas a gente aperta um pouco o pé para poder cumprir a agenda. Lembrando, é a gente que faz essa agenda de serviço, sabe? Eu que quis intensificar um pouco mais e é para atender uma quantidade maior de cidades, sabe? Então é uma agenda bem elaborada, eu até tenho disponível também para o pessoal e de organização de serviço, a gente tem uma agenda até de campo, para a gente anotar o que faz a campo. Isso, identificar os animais por número, a organização é algo primordial. Por quê? Primeira questão de agenda, se você não se organizar, fica difícil de dar choque. A gente dá choque de uma cidade na outra. Por exemplo, hoje eu estava aqui inseminando hoje, na verdade, lá no NAC, inseminando no NAC. Porque tem outra cidade, tem um colega em outra cidade fazendo parte do meu serviço na cidade que eu preciso inseminar lá no sábado. Então é uma jogada ensaiada que a gente precisa ter. Eu acho que a história de como você se organiza é papel e caneta mesmo, escrevendo, porque o trabalho maior que a gente tem na reprodução é se organizar em relação às datas quando se tem uma grande demanda igual é a minha. Eu acho que o pulo do gato é esse. Antes eu fazia uma agenda online, só que estava dando muito choque de agenda. Então o que eu fiz? Eu imprimi um planner, que é uma dica também, pessoal. Eu imprimi um planner grande que vem as datas do mês, tudo certinho, e escrevo tal cidade, tal dia estou em Ataleia, dia tal eu estou em Nova Módica, tal dia eu estou em Serra Azul de Minas, e vou me organizando para evitar, sabe? E a rotina é intensa, é de 6 da manhã até quando sabe Deus quando, porque para quem mexe com bovino e sabe que é imprevisível, né? Então não tem hora para acabar, de fato não tem. A gente se organiza. A gente se organiza. Horas. Tem uma cidade de Liberdade que a turma lá até nos apelidou de equipe vagalume, porque dava 9h30 a gente estava no curral. E não era por desorganização nossa, era por intensidade de serviço, muitos animais para trabalhar, sim, sabe? Então a gente tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. E com a grande evolução das tecnologias nos seus ramos, tem alguma tecnologia inovadora aí que o pessoal está trazendo? Tem coisas que a gente traz, falando de melhoramento genético. Hoje a gente fala de qual que é a crescente, Michel, para você entender. Primeiro o cara teria que ter um boi bom, né? Um reprodutor bom lá. Esse, na minha opinião, é uma. Se o cara não tem, ele vai para a inseminação artificial, que é o que eu mais faço. Ele quer sair da inseminação artificial, ele vai para transferência de embrião. E a transferência de embrião a gente faz também, eu também faço. Inclusive, a minha ida na próxima semana ao Nordeste é para transferir embriões lá. E o embrião, e aí para a turma entender melhor, é algo bem interessante, porque a inseminação a gente pega só o sêmen do boi, né, do reprodutor que está em uma central. Então pega o sêmen do boi e coloca em uma vaca. Então a genética do boi entra, do boi de superior, geneticamente superior, entra também a genética da vaca. E se for inferior, vai entrar a parte ruim dela, entra também. Isso é inevitável, que é 50% de chance.
Já no embrião, que a gente também trabalha, que é uma das biotecnologias que vem uma crescente enorme aí, já quer dizer o seguinte, é um bezerrinho pronto, digamos. Ele já vem, o embrião é um bezerro pronto com 7 dias de vida. Que quando a gente deposita ele dentro de uma vaca, a vaca fica sendo só barriga de aluguel. Então pega um pai bom com uma mãe boa, faz o cruzamento, né, e coloca o bezerrinho pronto dentro da vaca que fica sendo, por exemplo, uma vaca sua lá. Se a gente deposita o embrião dentro dela, a sua vaca fica sendo só barriga de aluguel, né? O tipo sanguíneo dela, a característica dela, o potencial dela não entra na jogada. Ela é só uma barriga de aluguel. Nas biotecnologias, após a inseminação, essa eu não digo que é a novidade, mas é o próximo passo para quem quer evoluir. Quem já aceita uma inseminação, ele já está bem servido. Mas tem produtor que a gente fala em inseminação, o cara já não quer. Ele já está com um potencial genético muito superior. Então, Darlon, qual que é o próximo passo? Então vamos para o embrião. Tem que ser o embrião, que aí pega um pai bom, uma mãe boa e vem de genética de longe. E isso a gente já melhora ainda mais, tá? Então, aí sim, o cara, um produtor de leite, por exemplo, que investe em embriões, eu posso dizer que ele está muito bem servido. Que inclusive, caso alguém tenha interesse, a gente tem preços, formas de pagamento, tem a melhor qualidade do país, inclusive a melhor genética do país, que a gente disponibiliza para os nossos produtores aí. É algo surreal em tecnologia. Então, quem quer, de fato, vamos porque eu não digo, quer potencializar o seu rebanho, um caminho ideal, né, pós a inseminação, que é o primeiro caminho, conforme eu falei, ele fazer uma transferência de embrião, ele investir em embriões, que aí já é algo sem chance de dar errado, digamos. Muito bom. De potencial. Galera, eu sempre falo com o pessoal que vem cá que é impossível a gente falar de tudo em 1h30, 1h20, né? Exato. É impossível. Mas, você que está gostando, você que acha bacana o nosso podcast, esse bate-papo aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, todas as nossas redes sociais vai estar aqui na descrição. Então, você que ficou com dúvida em alguma coisa que ele falou aqui e tal, você pode estar chamando ele no Instagram, tá? Darlon vai estar aí na descrição do Instagram, então você pode estar chamando ele lá. Ele que geralmente posta conteúdo, enfim. Como ele citou, ele tem um curso, então você que quer também estar aprendendo, você pode estar indo lá diretamente ou até mesmo tirar uma dúvida com ele, beleza? Eu acho que a gente tem aí mais de 1h20 de conversa, né? Acredito, mais de 1h20 de conversa. Então, cara, conversa top, tá? Falamos aqui de várias coisas legais. Se você gostar desse bate-papo, a gente pode trazer ele aqui numa parte 2. Só que para isso a gente precisa do engajamento pessoal, né? Isso aí. Contamos com a colaboração de vocês, conforme eu falei com os meninos. A reprodução é muito complexa, então não tem como, se a gente for falar de tudo, tem que ser um curso, ou a parte 2, 3, 4 e por aí vai. E eu tenho certeza que vai ter sim uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, mas a gente precisa da colaboração de vocês, então deixe seu like, se inscreve no nosso canal e antes da gente finalizar o nosso podcast, a gente sempre faz uma pergunta para todos os nossos convidados que vêm aqui. Sim. E a pergunta é a seguinte: se você tivesse uma mensagem e essa mensagem fosse vista por todo mundo em um outdoor, todo mundo vai ver essa mensagem, qual seria ela e por quê? Ótima pergunta. Olha, não sei se é clichê, se é comum, mas não sei se outros falou, mas é simples a mensagem, mas eu acho que ela é bem funcional e verídica. Seria: nunca desista dos seus sonhos. Uma mensagem simples, básica. E por que eu estou falando ela? Porque hoje eu não tinha nem potencial de imaginar em estar onde eu estou hoje profissionalmente falando. Então eu acho que é um sonho que eu busquei, não foi sorte, foi por mérito, né? E não é ser soberbo falar dessa forma. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu corro atrás, gosto de ajudar. E para mim é um sonho, eu sou um profissional imensamente realizado. Tá? Então não desistir dos seus sonhos. É uma mensagem simples e que ela faz um total sentido, eu tenho certeza, que na vida de todos vocês, porque já me falaram que a reprodução não me levaria a lugar nenhum, sabe? E hoje eu ando o país inteiro, Nordeste, tem outros projetos aí para fora do país, então
eu sei que a reprodução vai me levar muito longe. E eu sou imensamente grato a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Perfeito. Darlon, novamente, obrigado. Eu que agradeço. Cara, conversamos um papo top, um papo bacana e muito, muito enriquecedor, principalmente para o pessoal que trabalha nessa área, todos os médicos veterinários aí, que com certeza assistiu ao nosso podcast e deve ter gostado. E depois a gente vai fazer outros podcasts com uma parte 2, mais técnico, enfim. Perfeito. Mas muito obrigado, sei que a agenda deve ser apertada, complicada. Você tirou um tempinho aqui para bater um papo, para conversar. E esse papo tenho certeza que vai ser visto por várias pessoas de vários lugares. Pessoal, tamo junto. Não esquece, tá? Todas as nossas redes sociais, todas as informações estão na descrição desse vídeo, dessa live. E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Tamo junto, beijão e até o próximo podcast, até o próximo vídeo, até a próxima live.